Pra onde você acha que eles estão nos levando? Levanta! Pode levar. Max! Não faça isso, você não pode ajudá-lo. Pra onde estão nos levando? Campo de concentração. Como é que você sabe? Já fiz essa viagem antes. Eles me levaram de volta para eu fazer um filme de propaganda. Um triângulo rosa gozando de boa saúde. Agora só me resta voltar ao campo. Triângulo rosa pra que serve? Viado. Se você é viado, é isso que tem que usar. O nome da peça é Bente. A ideia surgiu há algum tempo já, depois de, não só eu, mas algumas pessoas em volta que sofreram certos tipos de violências. Homofobia, agressões variadas. E aí surgiu uma ideia de não apenas fazer uma peça, mas o que você quer dizer com alguma coisa. A gente está falando de uma peça que está falando de perseguições a homossexuais. E no Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. Sabe? A população LGBT assim, é uma das que mais morrem. Então por que a gente está falando disso? Por que colocar ele no conforto? E aí a gente teve a ideia da itinerância de criar esses lugares. Se a gente está falando de uma peça que fala de alguma coisa que é repressiva, no momento de repressão, no momento que a gente está vivendo com uma política, seja em todas as esferas, municipal, estadual e federal, repressiva, cortando muitas coisas, seja na educação, saúde, e no Rio de Janeiro também, com um prefeito que é bem confuso nas suas políticas, para dizer o mínimo, por que a gente vai colocar o público num lugar confortável? Finja que somos dois estranhos conversando no parque. Tome. Está tudo aqui? Sim. 2 documentos falsos e uma passagem para Amsterdã. Só uma? Só uma, isso é tudo. Porra, tio, eu te disse que eu precisava de duas! Mas controle-se. Não foi fácil conseguir esses documentos falsos para você. Se a família descobre, eu tenho que tomar cuidado. Agora baixaram uma nova lei, você sabe? Não temos mais o direito de ser homossexuais. Eu faço 3 personagens nessa montagem. Eu faço o guarda inicial, e depois eu faço o tio Fred, e depois eu faço o Horst, né, que finaliza a peça junto com o Max, levantando a grande questão da peça, né, que é sobre o orgulho em ser o que se é. Você! Sim, senhor! Ele vai dizer, sim, senhor! Eu vejo tudo, sim, senhor! Ele vai dizer, sim, senhor! Nada de moleza, não, senhor! Eu vejo tudo, sim, senhor! Por 3 minutos, sim, senhor! Eu faço 2 personagens, o Wolf, no início da peça, e depois eu faço um soldado nazista, assim. E pra mim é muito legal essa experiência, que é como se eu fizesse o mocinho e o vilão, né? O gato e o rato, porque o Wolf é um personagem que ele tem um caso com um cara que é do comando de Hitler, e aí quando eles começam a perseguir os homossexuais, o Wolf ele é perseguido e ele está fugindo. E aí ele se aproveita do Max e do Rudy e entra na casa dele, só que ele acaba sendo descoberto e ele é morto na primeira cena. E depois eu volto fazendo um guarda, que foi quem matou o Wolf, não o mesmo, mas um deles. E é muito legal trabalhar esses extremos, essa dualidade, que são 2 personagens muito complicados, muito complexos e muito distintos. Você, judeu, Sim, senhor! está melhor Melhor, senhor? do resfriado. Ah, sim, senhor! Notável. Sim, senhor! Parece tão forte. Agora, senhor! Muito saudável. Sim, senhor! Eu faço o Rudy, é o primeiro personagem que está junto com o Max, que é o primeiro casal do Max, né, na verdade. E é assim um desafio muito grande para mim fazer esse personagem, porque ele tem muitos conflitos internos, né? Eu acho que descobrir esses conflitos desse personagem é que é o grande barato, assim. Ai, meninos, entendam que agora vocês são tão odiados quanto os judeus, meus queridos cabecinhas de vento. Tá bom, Greta? E você? Eu? Eu, Rudy. Mas todos sabem que eu não sou uma bicha. Eu tenho esposa. Eu tenho filhos. Eu faço a Greta, que é a dona do cabaré, na parte da noite. Mas de dia tem esposa, filhos, passa a imagem de pai, de família e de cidadão exemplar da época.
Eu faço um dos guardas também do campo de concentração. A família me salva, eu tô acobertado, mas você não. Vive atirando o que é na cara de todo mundo. Por que não tenta disfarçar um pouco? Seja mais discreto. Faça como eu. Se case, tenha uma casa de negócios. Sabe o que eu paguei para ter crianças em casa comigo? Ninguém nunca, jamais saberá. Faça isso, Max. Obrigado, tio, mas eu não posso fazer isso. Bem te conta a história do Max, que é esse cara que é casado com o Rudy. Eles vivem uma vida precária, eles são pobres, vivem num subúrbio, mas o Max, ele é um cara que gosta de curtir a vida, ele gosta dos prazeres da vida, então ele sempre está nos bares, paga sempre vexame, ele é o cara que vai para a esbórnia mesmo, que aproveita a noite sem medo de pensar na manhã. Só que está rolando uma ascensão nazista e o Max está totalmente alienado, tanto ele quanto o Rudy, eles não estão prestando atenção no que está acontecendo no país deles. E quando eles percebem, os homossexuais já estão sendo perseguidos e eles já estão em estado de fuga. O Bente é um termo pejorativo que vem do inglês, como existem aqui no Brasil, por exemplo, assim, bichinha, viado, todos os termos pejorativos da comunidade GLBT, sobretudo. E aí a história ela é bem simples, que é, em termos simples, é um gay, um casal de gays tal, que é preso por questões da orientação sexual, eles vão para o campo de concentração e sofrem todos os percalços disso. E é isso que, enfim, a história basicamente é essa, é um resumo da história desse cara, mas assim, o que interessou novamente a gente é que a gente está falando de uma peça que fala de gays que são perseguidos e levados para um campo de concentração. E hoje muitos gays vivem em campos de concentração em casa. A história é basicamente essa analogia desse campo de concentração, dessas duas pessoas que não podem se tocar, não podem de certa forma se olhar, não podem demonstrar nenhum tipo de relação, por essa relação não ser aceita por essa instância maior, Estado, e eles acham um meio de driblar isso. Eu te amo, Max. Aqui não, Rudy, eles estão olhando. Um simples toque de mão, eles podem expulsar a gente daqui. Você tem razão. Vocês, Maximilian Berber e Rudolf Hennings, mãos para o alto. Vocês estão presos. Você está assistindo Teatro no Campus. Logo mais a gente volta com Bente. Olha pra ele. Agora bate nele. Assim, ó. Olhando pra ele. Ele é seu amigo? Não. Eu fui convidado pelo Johnny Eric, o nosso diretor, e aí eu já topei logo de início, assim, a gente leu o texto e tudo mais, mas foi logo um texto que empolgou, assim, da gente fazer, e uma proposta bacana. O Johnny trabalha muito com a questão do corpo, né? O trabalho do teatro físico e tudo mais, é uma coisa que eu também nunca tinha experienciado e é a primeira vez que eu trabalho dessa forma. A cada momento a gente foi se aproximando mais do que era o texto e também relacionando, né, com o texto com o agora, e que a gente vai tendo esse atravessamento o tempo todo, assim, do que diz no texto, com o que está acontecendo agora e como a gente pode comunicar isso. E toda a nossa direção é coletiva, né? Ele dirige, mas tudo ele vai dando as ferramentas e a gente vai trazendo de que forma a gente pode trazer isso. Todo mundo rindo, assistindo, bebendo. Ele não vai conseguir, ele é meio bicho, eles disseram. Mas eu consegui. Ele não vai conseguir, mas eu consegui. Então eu disse,
Eu quero uma estrela amarela. E eles disseram: pois bem, transformem ele num judeu. Ele não é viado. Eu já conheci o Johnny, a gente nunca tinha trabalhado junto antes. Só que aí ele estava com esse processo que é o TCC dele, e aí ele estava já pensando, eu acho que em montar o Bent, assim, ele começou a sondar pessoas e tal, e eu tinha muita vontade de trabalhar com ele, eu já tinha falado isso para ele. E aí quando ele começou a pensar em montar, ele começou a querer saber do meu trabalho, a gente começou a conversar, ele foi assistir laboratórios que eu estava fazendo e para saber como é que era. E aí ele me convidou e, super me interessei. Um tema que eu acho que é super pertinente, super queria falar sobre isso. Eu não sou judeu. Então como conseguiu essa estrela? Aqui ser viado é pior do que ser judeu, por isso que eu não queria um triângulo rosa. Isso porque os outros prisioneiros nos odeiam tanto. Eu já tenho uma relação de colegas enfim, de universidade com o Johnny já há um tempo, né, desde que ele entrou, que eu sou veterano dele. E aí ele sempre comentou sobre esse processo, né, esse projeto, que ele tem um carinho muito especial por esse texto, por Bent, por ele ter uma identificação muito forte com isso, com o que se passa na história. Um ano antes ele chegou a comentar que ele queria uma ajuda sobre cabaré, que é um projeto de pesquisa aqui também da Unirio, orientado pela professora Cristina Estreva, onde eu também estava envolvido. E ele queria uma orientação sobre isso, porque numa das cenas de Bent tem essa passagem por um cabaré alemão. E aí, envolvido, né, comecei a estar com ele nesse processo de estudo, nessa pesquisa, eu acabei também me envolvendo em outros lugares, não só como uma orientação teórica e prática sobre cabaré, né, mas também como um ator e depois iluminador também. Como vocês conseguiram chegar aqui vestidos dessa forma, com os SS pelas ruas? Mas olha que bichas de sorte, hein? Essa é a formatura do Johnny, é o TCC dele, e ele me convidou para fazer parte do processo, ainda não sabia qual personagem eu iria fazer. Ele me mandou o texto e falou: Iverson, tem um filme, tem o texto, vou enviar o texto para você, dá uma lidinha e me fala. E ao longo desses encontros que a gente ia tendo, primeiro para trabalhar a parte física, depois para começar a trabalhar a atmosfera da peça, mesclando esse tempo da Segunda Guerra Mundial, da ascensão nazista, com o tempo que a gente vive hoje, porque é o tempo inteiro o Johnny sempre pegava nessa tecla: qual é o campo de concentração que nós temos hoje em dia? Quais são esses campos de concentração? Quais são as opressões que a gente sofre nos dias de hoje? Vocês, como artistas, o quão é difícil para vocês estar em cena, falar o que provoca vocês. Então, a partir dali, foi rolando, na percepção do Johnny, uma maior inclinação minha para o personagem do Max. E eu acho que eu fui descobrindo desde o início que eu já estava ali muito encantado com esse personagem. E aí, quando a gente em grupo decidiu que eu faria o Max, eu fiquei assim, nossa, uma responsabilidade muito grande. Está representando não só o nosso grupo, mas dando voz a várias pessoas, a vários brasileiros, várias pessoas no mundo que sofrem até hoje o que a gente acaba assistindo na peça. Nós homossexuais não damos conta desse tipo de coisa. Você precisa aprender a virar homem de verdade. Desculpa. Max, se controla. Max, do que você tá rindo? Dessa palavra que você disse, homossexuais. Você acha que tá sendo fácil? Na época a gente estava selecionando o repertório que a gente estava lendo, então meu primeiro orientador, que era o André Paes Leme, que falou desse texto, que eu já tinha lido, já tinha visto a peça e lido ele, e aí me interessou bastante. No início a gente tinha uma ideia que foi totalmente modificada. Tanto a estrutura da peça como ela se deu, surgiu eu e Paloma conversando no bar, por exemplo. Paloma Dantas, a cenógrafa, assim, conversando eu e ela, a gente foi no bar, falar sobre a peça e qual era a proposta que ela tinha sobre cenografia e tal, e surgiu ali. Assim, a gente foi começando a conversar e de repente tem um desenho e surgiu a ideia de itinerância da peça. E às vezes a gente achava que estava tendo ideias megalomaníacas, às vezes a gente achava que não ia dar conta de fazer aquilo, então em nenhum momento a gente teve conforto. E eu acho que foi isso que deu certo, talvez. Então o elenco foi por isso, por essa afinidade quase de pauta política, podemos dizer assim. Foi por essas afinidades que a gente foi se aproximando.
E é claro, e como são pessoas que têm uma pauta política muito intensa, são pessoas que estão muito intensas em efervescência criativa também. Sabe? Então, assim, todos estão ali em ebulição o tempo todo. E é isso que me interessa, porque também todos estão nesse lugar de desconforto. E eu sou o único que sabe do seu segredo. Da sua mentira. Uma mentira inteligente. Você é louco, devia ter me consultado primeiro. Como, Rússia? Só me diz como, hã? Você acha que é fácil comprar um guarda? Pois não é, complicado, é arriscado, é perigoso. Ele podia ter me entregado, sabia? Eu me arrisquei aqui por você, achei que você fosse me agradecer. Eu não vou agradecer. Isso aqui é uma grande loucura. E ainda tem mais novidade. Daqui a pouco vai ter mais bench. A gente volta já. A gente conseguiu, Max. A gente fez amor e existiu. Tudo que está aqui é um processo que durou 8 meses. 8 meses de ensaio, no primeiro semestre 2 vezes por semana, no segundo semestre desse ano, todo santo dia, à noite, todo dia a gente estava aqui. E assim, e aí a gente coloca esse processo aqui, esse trabalho finalizado em termos. Quando você faz teatro, não dá para você achar que você chegou em algum lugar. Você sempre está descobrindo coisas. Existem pastores viados, políticos viados, uma gama infinita de gente, mau caráter viado. Ser viado é isso. Ser gente como qualquer outro. Qualquer hétero, bolsonariano por aí. Nesse caso é duro, mas é a realidade. Ser viado não é ser melhor e nem pior que ninguém. O personagem principal, né, dessa história é o Max, né, que exatamente mostra como é o percurso desse homem que se entende, só no final que ele vai se entender como homossexual e ter orgulho de ser o que é. O Horst, ele aparece como um triângulo rosa, né, que é a designação que recebiam nos campos de concentração, os gays, e como alguém que se orgulha de ter nascido homossexual, de ser homossexual, de ter assinado uma petição, que foi o motivo dele ser levado para o campo, né, uma petição em apoio aos homossexuais da época, sobre Magnus Hirschfeld. Essas questões são muito delicadas, né, são levantadas de uma forma muito delicada, por ser este personagem que está sendo oprimido, e ainda assim está sendo oprimido, mas ele tem orgulho de ser gay dentro desse lugar opressor. Ele só está sendo oprimido por ser gay, só por isso. A minha estrela amarela conseguiu o seu remédio. Eu não preciso dele. Se não precisa, joga fora, Rosto. Tá esperando o quê? Joga fora! Vamos! Joga fora, Rosto! Joga fora e morra! O Max é uma pessoa traumatizada, teve algumas coisas que aconteceram no passado dele que o fez ser mais duro. Talvez ele não fala muito das emoções dele. E aí, com essas novas relações, com o encontro com o Host, que ele começa a retomar um certo lugar assim, de fala, de percepção do mundo, das coisas que estão acontecendo, do quanto é importante a gente ter uma opinião, e ele aprende isso da pior forma possível. Quando essa onda toda passar, eu posso voltar para a Alemanha. Se eu quiser, eu posso comprar ou alugar uma criança como você. Eu vou ser como você, um discreto e calmo homossexual. Junto a gente trouxe muita coisa, tanto é que a gente coloca esses guardas em cima de salto alto, porque, tipo, querendo ou não, além de ser um elemento de figura muito forte, é um elemento que a gente ali em cima nunca está estável. Por mais que no processo a gente acabe aprendendo a andar de salto, mas a gente nunca está estável. Tanto é que durante as apresentações sempre rola uma estabilidade, uma coisa. E a gente trouxe o tango para esses guardas, que eles dançam. E o tango é uma dança que originalmente surgiu com o público gay. Assim, os homens dançavam tango, homem com homem. Beijando a sua boca, dentro da boca, descendo, descendo mais. Seu peito, beijando seu peito,
mordendo seu peito, lambendo seu peito, descendo, descendo mais, sua barriga, beijando a sua barriga. Esse olhar dos guardas, ele se mostra, essa força, ela se mostra muito mais presente no olhar do que numa voz alta, por exemplo, num grito. É quase que um terror psicológico, né? Acima de tudo, tem um terror físico, um sofrimento físico que os guardas fazem eles passar, mas é muito mais psicológico. Pensar nessa questão de perseguição aos homossexuais lá vários anos atrás, hoje em 2017, 2018, e ver que isso ainda é super presente hoje, para mim é muito assustador. Fazendo um paralelo ao texto, que foi retratado em 1940, com um contexto social completamente diferente, onde a gente trabalha, onde trata a questão do campo de concentração, dos judeus. É muito louco, porque acontece coisas muito semelhantes hoje em dia. O que é que você ficou fazendo enquanto eu estava trabalhando? Eu cheguei e você não estava? Fui até a cidade. Se divertir. Eu estava tentando arrumar documentos falsos e passagens para Amsterdã. Você disse a mesma coisa em Stuttgart, em Hamburgo. Vai citar a lista inteira agora também? E por que não? Eu já estou cansado desses seus negócios, Marx. O próprio personagem, Rudy, era um personagem que me atravessou muito, eu me identifiquei muito com esse personagem. E também relacionar com questões que a gente vive na sociedade hoje, toda essa repressão, censura e tudo que vem acontecendo, e a gente falar sobre isso e falar sobre relação, né? Relação com o outro, relação no geral, assim, que eu vejo, e isso para mim foi o que mais me afetou, assim. Fazer Bent num momento como hoje, como de agora, é mais que um ato de resistência, assim. A gente existe quanto artista, quanto pessoa, é uma oportunidade de dar voz à comunidade LGBT, é uma oportunidade de dar voz às minorias, de mostrar que a sociedade precisa sim do artista, é uma oportunidade da gente estar cada vez mais mostrando que a gente faz teatro, a gente faz qualquer tipo de arte, não apenas para, como as pessoas às vezes podem achar que é para se exibir, mas na verdade a gente quer repartir alguma coisinha que a gente sente aqui dentro e conversar com as pessoas, nem que seja a partir da reflexão delas, que a gente vai falar uma coisa na peça, que elas vão para casa pensando naquilo, que a gente vai estar refletindo a realidade. Você, agora ele tirou o chapéu e vai buscar ele. Não ouviu? Sim, senhor. Então vai. Agora, senhor. Agora. Tem certeza, senhor? Eu não posso trabalhar sem... Todos, sem tirar e nem pôr, são pessoas que estão motivadas de alguma forma. São pessoas que sentiram na carne algum tipo de questão. Seja uma questão de perseguição por homofobia, seja uma questão de cor, seja uma questão por ser mulher, por ter questões, por exemplo, assim, que não estão enquadradas em certos padrões de beleza, então todos estão incomodados com alguma coisa. O Bent está mostrando esse massacre de homossexuais na década de 40 do século passado, e o Brasil é o país que mais mata homossexual no mundo. Então, aonde nós estamos? Essa oportunidade da gente ter esse espaço aqui da Unirio e de outras universidades para cada vez mais estar se reafirmando quanto pessoa, quanto humano. A gente não pode nunca perder o espaço da universidade, que é um espaço muito bonito, que é plural, a gente tem a oportunidade de ver diversos tipos de arte aqui dentro, mesmo sendo de teatro aqui é mais teatro, música, mas a gente tem a oportunidade de ver vários estilos, várias pessoas diferentes, de todos os cantos do país, isso é muito rico. Dificilmente aqui no Rio de Janeiro a gente tem essa oportunidade de ver tanta diversidade num lugar só. Não se preocupe, Rossi. Eu vou segurar você. Eu não vou deixar você cair. Em posição de sentido eu consigo segurar você, Rossi. Eu vou ficar te abraçando assim. Assim eles vão ter que deixar eu abraçar você.
vez que eu te tenho em meus braços.